Olá, esse é o canal Gerando Mundo Notícias, que traz notícias do Brasil e do mundo. Nesse vídeo vamos falar sobre o ataque da Rússia a uma escola que abrigava refugiados, dentre eles mulheres, idosos e crianças. Deixe seu comentário sobre esse vídeo. Gostaríamos muito de saber a opinião de cada um de vocês a respeito do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Temos uma informação muito importante no final do vídeo. Fique até o final e confira. Bom vídeo a todos! Rússia bombardeia a escola que servia para abrigar 400 pessoas em Mariupol. A prefeitura da cidade portuária divulgou que ocupantes russos lançaram bombas na escola de arte G12 onde 400 moradores, que incluía mulheres, crianças e idosos estavam refugiados. As tropas russas bombardearam uma escola de arte que servia de abrigo a centenas de refugiados na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, disseram as autoridades locais neste domingo 20, acrescentando que pessoas ficaram presas nos escombros. Sábado, os ocupantes russos lançaram bombas na escola de arte G12 onde 400 moradores de Mariupol, dentre eles mulheres, crianças e idosos, se refugiavam, declarou a prefeitura da cidade portuária sitiada pelas forças russas. De acordo com as autoridades ucranianas, o prédio foi destruído e que há pessoas sob os escombros. Ainda não há informações sobre o número de vítimas, segundo o comunicado da prefeitura no Telegram. Mariupol, uma cidade no sudeste da Ucrânia com uma população de 450 mil habitantes antes da guerra, está sob bombardeio pesado há várias semanas pelas forças russas e seus aliados separatistas pró-russos. Neste domingo, o governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, também acusou Moscou de deportar à força mais de 1.000 moradores de Mariupol para a Rússia, sem especificar quando ocorreu esse evento. Segundo ele, as forças russas montaram campos de filtragem onde verificam os telefones dos moradores de Mariupol antes de confiscar seus documentos de identidade. Eles então são enviados para a Rússia, afirmou no Facebook, acrescentando que seu destino do outro lado da fronteira é desconhecido. Essas declarações não puderam ser verificadas imediatamente de forma independente. Na quinta-feira, a Ucrânia acusou Moscou de bombardear um teatro da cidade onde centenas de moradores estavam refugiados, ignorando o aviso de ET, que significa crianças em russo, escrito no chão em letras gigantes ao lado do prédio. Ainda não há relatório de vítimas. De acordo com o governo ucraniano, mais de 2.100 pessoas foram mortas em Mariupol desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. A Organização das Nações Unidas informou que a maior parte das mortes foi causada por armas explosivas, como bombardeios e foguetes de lançamento múltiplo, bem como mísseis e ataques aéreos. Os sobreviventes se escondem em porões, enfrentando situações lastimáveis. Algumas famílias que fugiram afirmaram ter visto corpos nas ruas por dias. Castigar assim uma cidade é um ato de terrorismo que será lembrado durante muitos anos, disse neste domingo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciando um crime de guerra. A cidade é ponto estratégico para a Rússia, pois permite à Rússia unir suas tropas na Crimeia com as de Donbas, enquanto impede o acesso ucraniano ao Mar de Azov. Em uma entrevista à CNN norte-americana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo que está pronto para conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, sendo esse encontro essencial para pôr fim a esse conflito, e caso as negociações falhem, existe a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Eu estava pronto para as negociações nos últimos 2 anos e acho que sem negociações, não podemos acabar com esta guerra. Todas as pessoas que pensam que esse diálogo é raso, e que não vai resolver nada, simplesmente não entendem que isso é muito valioso. Se houver apenas 1% de chance de pararmos essa guerra, penso que precisamos aproveitá-la. Precisamos fazer isso, disse. Em outras situações, Zelensky já disse que estava pronto para uma conversa com o presidente russo. No início do mês de março, o presidente ucraniano afirmou que o diálogo com o líder russo é a única maneira de acabar com o conflito. Não é que eu queira falar com Putin, eu tenho que falar, disse na época. Disse ainda que encontraria Putin em Israel. No sábado dia 19, o líder ucraniano disse que já estava na hora das negociações de paz avançarem. É hora de falar, é hora de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia. Caso contrário, as perdas da Rússia serão tão grandes que várias gerações não serão suficientes para recuperar, informou o presidente em vídeo publicado em suas redes sociais. As forças russas vieram para nos exterminar, para nos matar, e infelizmente, nossa dignidade não vai preservar as vidas, então acho que temos que aproveitar qualquer chance para ter a possibilidade de conversar com Putin, acrescentou o presidente ucraniano. Acerca do questionamento de que se a Ucrânia está disposta a fazer acordos para acabar com o conflito, incluindo não integrar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte,
Como Putin exigiu, o líder ucraniano disse que considera a situação irreversível. O líder ucraniano disse, no entanto, que existem compromissos que a Ucrânia não pode abrir mão em troca de um cessar-fogo, como a integridade territorial do país. A Rússia pede que o governo ucraniano reconheça a Crimeia como parte do território russo, além da independência das regiões de Donetsk e Lugansk. Você não pode exigir da Ucrânia que reconheça alguns territórios como destinados a conflitos, e esses compromissos são simplesmente errados, informou Zelensky. A declaração sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial aconteceu no mesmo dia que Zelensky instruiu seu governo a suspender a atividade de 11 partidos políticos de esquerda, os quais ele descreveu como laços com o governo russo. Em discurso publicado no domingo em sua página no Telegram, Zelensky afirmou que o Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia decidiu suspender a atividade dos partidos sob a lei marcial. Dada a guerra em grande escala travada pela Federação Russa e os laços de algumas estruturas políticas com esse Estado, qualquer atividade de vários partidos políticos durante a lei marcial está suspensa, disse o presidente. Questionado sobre as declarações de Putin de que o governo ucraniano está repleto de neonazistas e extremistas, Zelensky classificou-as como muito assustadoras e perigosas, porém informou que não pode levar as afirmações a sério. Segundo o líder ucraniano, Putin está em uma bolha de informação, mas afirmou que as declarações do líder russo mostram que ele pode ser capaz de dar passos muito horríveis. Não tenho medo de nada, exceto das pessoas, mas o fato é que se ele está certo sobre essa declaração, ele pode ser capaz de dar passos muito maldosos, porque isso significaria que não é um jogo para ele. Se ele pensa que sua missão é conquistar nosso território e se ele vê sinais de neonazistas em nosso país, surgem muitas perguntas sobre o que mais ele é capaz de fazer em prol de suas ambições e de sua missão, disse Zelensky. Delegações da Rússia e da Ucrânia estão se reunindo para discutirem um acordo de cessar-fogo, mas os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky não participaram de nenhuma reunião realizada até agora. A primeira tentativa de negociação aconteceu no dia 28 de fevereiro, 4 dias após o início da guerra. Ela acabou sem um acordo entre os dois países. Após 3 dias, em 3 de março, os representantes ucranianos e russos se encontraram novamente para uma segunda tentativa de acordo. Rússia e a Ucrânia acordaram em criar corredores humanitários para a retirada de pessoas da região. A terceira tentativa de reunião entre as delegações aconteceu em 7 de março, mas os países não chegaram a um acordo que traria o cessar-fogo dos ataques. Então a quarta tratativa de conversas foi marcada para o dia 14 de março, mas as delegações anunciaram uma parada para esclarecimento de definições individuais, sem especificações das partes. Em 15 de março, as conversas foram retomadas e, em questão de horas depois, adiada novamente para o dia seguinte. Segundo o responsável pelas negociações por parte da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, as conversas entre os países estavam muito complicadas. No dia 16 de março, o jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem que apresentava grandes progressos entre a Rússia e a Ucrânia para chegar a um acordo de paz. No acordo constava que a Rússia deveria tirar suas tropas do território ucraniano e um cessar-fogo, desde que o país declarasse neutralidade e aceitasse limitar suas forças armadas. O Kremlin negou a declaração de que os países estariam próximos de chegar a um consenso. Informou que os trabalhos continuavam. Até então, não houve novidade sobre um avanço nas negociações. Nesse domingo, dia 20, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, informou que Rússia e Ucrânia quase chegaram a um acordo em 4 pontos extremos, de um possível acordo de paz, enquanto ataques continuam destruindo a cidade portuária de Mariupol. Cavusoglu declarou ao Jornal da Turquia que havia uma crescente concordância entre Moscou e Kiev após intensa diplomacia na semana passada. Em assuntos importantes, assuntos críticos, há uma convergência entre os dois lados, disse Cavusoglu. Especialmente nos primeiros 4 pontos, vemos que eles quase chegaram a um acordo. A Turquia, que é mediadora das negociações junto a Israel, disse que a Ucrânia e a Rússia estavam em progressos significativos na cidade de Kiev, declarando neutralidade e abandonando sua tentativa de adesão à OTAN, desmilitarizando a Ucrânia em troca de garantias coletivas de segurança, o que a Rússia chama de desnazificação, e levantamento das restrições ao uso do russo na Ucrânia. Segundo informações do assessor presidencial russo Vladimir Medinsky, que chefia a delegação russa para as negociações, um texto de tratado de paz entre Rússia e Ucrânia deve ser aprovado antes que possa haver um encontro entre Putin e Zelensky. Antes mesmo de mencionarmos uma reunião dos líderes, as delegações de negociadores devem preparar e concordar com o texto de um tratado, informou ele em entrevista à agência russa TASS. Depois disso, o texto deve ser assinado pelos chanceleres e aprovado pelos governos. E após isso, pode-se discutir a possibilidade de uma cúpula, disse Medinsky. Essa declaração foi dada no mesmo dia em que Zelensky publicou em suas redes sociais um vídeo em que pede conversas com Putin,
dizendo que essa seria a única chance para a Rússia minimizar os danos causados com seus próprios erros após a invasão. Bem, essas foram as notícias desse vídeo sobre como está atualmente o conflito entre Rússia e Ucrânia. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre a notícia, pois queremos saber a opinião de vocês a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Acessem o link que está nos comentários fixados e vejam uma grande oportunidade. Até o próximo vídeo!